Queridos, graça e paz, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, Lucas capítulo de número 2, verso de número 25. Semana passada eu tentei dar essa aula, mas não consegui, falando sobre as crianças. Lucas capítulo 2, verso de número 25. Lucas 2, verso 25. Nós vamos ler esse trecho das Sagradas Escrituras. Diz assim: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Amém. Nós estamos tratando aqui, querido, sobre a escatologia, e o tema da nossa série de estudos é "E então virá o fim". E nós já tivemos aqui a nossa primeira aula, que foi sobre o que é escatologia e como ela é dividida. Semana passada eu tentei terminar, mas acabamos entrando na questão da salvação das crianças. E eu até me propus a hoje pela manhã continuar falando sobre esse assunto. E de fato, durante a semana eu preparei um material. Porém, eu percebi que nós iríamos desembocar numa outra temática que certamente seria perguntada pelos irmãos, que é: como será a ressurreição dos mortos? Aqueles que morreram na infância, aqueles que morreram ainda no ventre, como é que eles vão ressurgir? Vão ressurgir em corpo já grande, um adulto, ou vão ressurgir como criança, como feto? Como será isso? Além disso, nós temos a questão de para onde Jesus foi após a sua morte. E aí nós acabamos que muitas outras perguntas naturalmente vão surgindo, e nós acabamos antecipando algumas temáticas que nós vamos abordar mais à frente. Por causa disso, então, eu vou diluir essa questão das crianças nos próximos estudos. Por quê? O que é que a gente vai ver pela frente ainda? Se tiver como passar o slide aí, tem o que é que a gente vai ver pela frente para que eu possa explicar. Nós vamos falar hoje sobre a perspectiva do Novo Testamento, mas nós vamos falar sobre a tensão entre o já e ainda não, e a morte física e a imortalidade, bem como o estado intermediário, que é um ambiente propício para que a gente volte a falar, inclusive, sobre as crianças. Há ainda questões como, por exemplo, a ressurreição do corpo. E aí nós podemos, então, tratar sobre esse assunto para que a gente não fique preso aqui em assuntos que a gente vai tratar mais à frente. Até porque boa parte do que nós temos hoje como ideia sobre as crianças, querendo ou não, é muito influenciado pelo pensamento católico romano, que divide, inclusive, o inferno em 4 partes: o inferno dos condenados, o purgatório para aqueles que estão sendo purgados, e o limbo, que é dividido ainda em 2 partes: o limbus infanto e o limbus pátrio. O limbus infanto é o limbo onde as crianças estão, e o limbus pátrio daquele que os nossos irmãos do Antigo Testamento morreram e ficaram até Jesus voltar. Então, querendo ou não, nós somos influenciados ao longo da história por um ideal católico que aos poucos vai sendo persuadido nas muitas doutrinas que vão sendo apregoadas, e a gente então vai abordar isso de maneira geral. Mas eu queria hoje então dar uma avançada nesse capítulo 2, que é a escatologia do Novo Testamento, essa perspectiva escatológica do Novo Testamento, para que aí então a gente vá entrando nesses assuntos mais escatológicos, que é a morte, a ressurreição, a questão das crianças que a gente viu semana passada. Então vamos ver hoje sobre essa questão da natureza da escatologia do Novo Testamento. Conforme nós já vimos no estudo anterior, não semana passada, mas no outro, os nossos irmãos do Antigo Testamento já possuíam uma perspectiva futura. Por isso que a gente tratou sobre 7 grandes temas que aparecem no Antigo Testamento, que revelam essa expectativa. Inclusive, o 7º tema foi o que gerou aquela pergunta sobre as crianças, que é a perspectiva do novo céu e da nova terra, relatada por Isaías. Então, os nossos irmãos do passado, do Antigo Testamento, já tinham essa expectativa do futuro, de um futuro escatológico. Só que a fé do crente veterotestamentário, e quando você vê esse termozinho veterotestamentário, é aqueles irmãos que viveram entre o Velho
Testamento, o Antigo Testamento, a era antes de Cristo, e especialmente agora após a vinda de Cristo Jesus. Então é aquele período entre o término do antigo, do que nós conhecemos por Antigo Testamento, a chegada de Cristo, sua morte e sua ressurreição. Então, são esses irmãos que vão viver nesses primeiros dias de cristianismo, aqueles que nós também às vezes dizemos assim, os irmãos da igreja primitiva, são os irmãos que são chamados da era veterotestamentária. E eles também já possuíam uma perspectiva escatológica ainda maior por causa da vinda de Cristo. Porque no cerne da esperança escatológica destes nossos irmãos estava a expectativa pelo Redentor vindouro. E esse Redentor vindouro, ele veio. Ele veio. Você tem aqui Simeão, que aparece para nós no capítulo 2 de Lucas, como sendo esse irmão dessa época veterotestamentária, que fez parte de uma época que Jesus não havia vindo ainda, mas agora alcança a chegada de Cristo. E veja como que ele aguardava. Eu já até preguei sobre esse texto aqui, eu acho. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, um homem este justo, piedoso, que esperava a consolação de Israel. O que é esperar a consolação de Israel? Havia uma expectativa pelo Redentor prometido, pelo Messias prometido, desde Gênesis 3,15 e nas muitas passagens dos profetas, que era a grande expectativa de Simeão. Assim como Simeão, havia a profetisa Ana e havia outros mais que com muito desejo, com muito anseio aguardavam Jesus voltar, ou melhor dizendo, Jesus chegar, porque até então essa era a sua primeira vinda. E então você tem aí claramente essa expectativa dos nossos irmãos da época do Antigo e início do Novo Testamento. Na era do Novo Testamento, as bênçãos espirituais desfrutadas eram mais abundantes do que nos dias do Antigo Testamento. Por quê? O conhecimento do plano redentor de Deus está largamente enriquecido. E a fé do crente neotestamentário está muito mais profunda. Veja, eu já expliquei isso aqui bem no início da minha chegada aqui na igreja, sobre como que a revelação de Deus ela é progressiva. Deus não comunica tudo de uma vez só. E essa é inclusive uma questão pedagógica. Não tem como você já ensinar dos assuntos mais difíceis no início. Você começa estruturando a coisa para depois chegar no cerne ou naqueles tópicos mais delicados. Deus faz exatamente assim. Deus vai revelando pouco a pouco. Não creiamos que, por exemplo, Moisés tinha a mesma percepção de Cristo que Malaquias tinha. Não tinha. Moisés recebe alguns flertes, recebe muito da revelação de Deus, mas a respeito de Cristo, Moisés recebe apenas alguns flertes. Ele não recebe revelação ou não é inspirado com clareza a respeito de como seria Jesus. Isso vai acontecer mais à frente. Em Davi, você já percebe uma maior clareza a respeito de Cristo. Embora Davi talvez não tivesse a dimensão do significado das suas palavras, mas Deus o inspira de tal maneira que, inclusive, o Salmo 40, ele registra ali sobre o seu sacrifício, sobre a fazer a vontade de Deus, que ele é exatamente o que Cristo vai dizer depois. E quando a gente chega em Malaquias, você vê claramente a descrição de Cristo. Então, Deus foi pouco a pouco revelando, e os nossos irmãos no Novo Testamento tinham uma percepção do Messias ainda maior e mais clara do que aqueles que viveram lá no princípio, no relato dos livros da lei e nos livros históricos do Antigo Testamento, porque Deus foi revelando cada vez mais, Deus foi acrescentando conhecimento, a semelhança de nós hoje. Nós podemos não ter a mesma intimidade e profundidade de sermos próximos, íntimos de Deus, como foi, por exemplo, Noé, que era um homem justo, que andava com Deus e foi chamado por Deus para uma obra, inclusive por causa da sua integridade. Mas, sem sombra de dúvidas, eu e você temos muito mais conhecimento do que Noé. O pastor, o que é isso? Isso é soberba. Entenda, não se trata de conhecimento de que nós somos mais inteligentes que Noé. Não é isso que eu estou dizendo. Mas que nós recebemos muito mais informações do que Noé recebeu, irmãos. Porque Noé não teve, por exemplo, a lei.
Ele não chegou a ler os 10 mandamentos. Ele não chegou a ler a interpretação ou os desdobramentos desses mandamentos que foi dado em Êxodo, em Levíticos, em Números, em Deuteronômio. Ele não chegou a ouvir as muitas predições a respeito do Messias que viria. Ele não chegou a ouvir as palavras de Cristo, a interpretação da lei feita por Cristo. Tudo isso nós já sabemos. Então nós hoje temos muito mais conhecimento histórico do que o próprio Noé. Podemos não ter a mesma intimidade e comunhão com Deus, porque podemos estar extremamente falhos nisso, mas o conhecimento histórico já nos foi dado. Então, esses nossos irmãos do Novo Testamento, dessa época veterotestamentária, eles estavam mais aprofundados na compreensão do amor de Deus, da vinda do Messias, da expectativa, da restauração. Veja que Simeão aguardava a consolação de Israel. Então ele sabia que haveria um consolo para aqueles que estavam vivendo em trevas. Por causa disso, então, o Novo Testamento possui, assim como o Antigo Testamento, uma visão fortemente orientada para o futuro. Então, nós podemos dizer que, por um lado, o crente do Novo Testamento está consciente do fato de que ao grande evento escatológico predito no Antigo Testamento já aconteceu. Então, Simeão, por exemplo, está consciente de que o grande evento predito do Messias aconteceu, Jesus veio, enquanto que, por outro lado, ele percebe que outra significativa série de eventos escatológicos ainda está por vir. Jesus veio, mas ainda há outras coisas que haverão de acontecer. E ao abrirmos as páginas do Novo Testamento, então, nós vamos ficar imediatamente cientes do fato de que aquilo que foi prometido pelos escritores do Antigo Testamento já aconteceu. A vinda de Jesus Cristo ao mundo é, de fato, o cumprimento da expectação escatológica central do Antigo Testamento. Há uma definição aí de um xará meu, William Manson, que diz assim: esse é manso, né? Eu sou brabo, esse aí é manso. Quando mudamos para o Novo Testamento, nós passamos do clima de predição para o de cumprimento. As coisas que Deus tinha predito pelos lábios dos seus santos profetas, ele trouxe agora, pelo menos em parte, a realização. O escatom, a definição, aí, a expressão latina para a escatologia, descrita de longe, registrou seu advento em Jesus. O sinal supremo do escatom é a ressurreição de Jesus e a descida do Espírito Santo sobre a igreja. A ressurreição de Jesus não é meramente um sinal que Deus concedeu a favor do seu filho, mas é a inauguração, a entrada na história dos tempos do fim. E eu quero que você preste muita atenção nessa expressão. A inauguração, a entrada na história dos tempos do fim, porque nós vamos abordar esse aspecto do milênio mais à frente. Através de Cristo, ele continua, os cristãos entraram na nova era, que é a igreja, espírito, vida em Cristo. São grandezas escatológicas. Aqueles que se reuniam em Jerusalém, nos luminosos primeiros dias da igreja, sabem que é assim. Eles já estavam conscientes de provarem os poderes do mundo por vir. O que tinha sido predito nas Sagradas Escrituras para acontecer a Israel ou ao homem no escatom, aconteceu com Jesus. A pedra fundamental na nova criação assumiu sua posição. De modo que, aqui eu quero observar com os irmãos dois aspectos do Novo Testamento, então, e da perspectiva escatológica. A primeira delas é que no Novo Testamento encontramos a percepção de que o grande evento escatológico predito no Antigo Testamento aconteceu. Essa é a primeira realidade da escatologia do Novo Testamento. A consciência de que aconteceu o que havia sido predito. Vamos abrir nossas Bíblias, lá em Mateus capítulo 1, verso 20 a verso 23. Essa percepção do que havia sido predito no Antigo Testamento aconteceu, ela é fundamental para direcionar a perspectiva escatológica da igreja, visto que, para muitos judeus, essa era não aconteceu. Isso é totalmente importante no quesito de como nós estamos sendo direcionados. Porque se para os judeus essa era não aconteceu, então eles ainda estão aguardando Jesus vir, ou o Messias prometido vir, pela primeira vez. Isso nos diferencia
Nos diferencia dos atuais judeus. Então, veja aí, verso 20 ao verso 23. Mateus 1, verso 20 ao verso 23. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, a vinda de Cristo aqui ela é interpretada como cumprimento de uma profecia veterotestamentária, que é quando nós vamos perceber lá no livro do profeta Jeremias, no livro de Miqueias, capítulo 5, verso 2 especificamente, onde claramente é dito sobre a vinda do Messias através de uma virgem. A virgem conceberá, é assim que é dito. E aí você tem então profecia e cumprimento na consciência daqueles irmãos do Novo Testamento. Você tem o nascimento em Belém, que é registrado em Mateus 2, comparado com Miqueias 5. Você tem a fuga para o Egito, que é registrado em Mateus 2, 14 a 15, mas que é predito em Oséias, capítulo 11, versículo 1. Você tem a rejeição de Jesus pelo seu povo, que é registrado em João 1, verso 1, mas que é predito em Isaías 53, verso 3. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que é registrada em Mateus 21, mas é predito em Zacarias 9, 9. Você tem sua venda por 30 moedas de prata, registrado em Mateus 25, mas é proclamado, é profetizado em Zacarias 11, verso 12. O fato dele ser pregado na cruz, João 19 relata, Zacarias 12, 10 profetiza. Você tem o fato dos os soldados lançarem sorte sobre suas vestes, Marcos registra isso, mas Salmo 22, verso 18, fala a esse respeito. E aqui, preste bem atenção, vamos lá para Salmos. Eu não vou ler todos esses textos porque são textos comuns que nós já conhecemos, eu já até abordei muitos aqui em outro estudo. Eu quero apenas lembrar como que profecia e cumprimento vão sendo apresentados e os nossos irmãos do Novo Testamento conseguiram assimilar o cumprimento disso. Mas veja aí, Salmo 22, verso 18. Eu vou ler o verso de número 16. Deixa eu ver aqui. Do verso 15, ao verso de número 19. Salmos 22, verso 15 ao verso 19. Preste atenção nesse salmo messiânico. Secou-se o meu vigor como um cão de barro, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Bota o dedão aí. O que é que Jesus diz na cruz do Calvário? Tenho sede. Tenho sede. Verso 16. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Ao redor da cruz estão aqueles que prenderam Jesus e agora estão zombando dele, e a expressão usada aqui é os cães, né? Que inclusive mais tarde vai ser usada para os gentios. Ou seja, aqueles que não temiam ao Senhor eram chamados inclusive de cães. Lembra da mulher cananeia? Eu já até expliquei esse texto aqui na igreja. Quando Jesus diz assim, não convém tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aí a mulher diz assim, sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Aí alguns dizem assim, rapaz, Jesus foi muito desrespeitoso, chamar a mulher de cachorro. Não é isso não, é porque os gentios eram considerados como cães. Porque eles não criam no Senhor, eles não temiam ao Senhor e eram zombadores, escarnecedores. Então eles ficavam em volta da cruz, zombando de Jesus e colocaram lá a frase Rei dos Reis, Rei dos Judeus, para zombrar e para escarnecer dele. Aí o salmista diz assim, uma súcia de malfeitores, de cães me rodeiam, traspassaram os meus pés
e as minhas mãos. Aí continua, verso de número 17. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Lembre que Jesus passou 40 dias de jejum e de oração. Isso certamente fez com que ele entrasse num estágio de muita magreza. Provavelmente Jesus estava muito magro por causa do excessivo jejum que ele fez. Além disso, nós temos o fato de que na crucificação ou no processo de zombaria e de julgamento de Cristo, tantas chicotadas foram dadas, que muito provavelmente os ossos de Cristo ficaram expostos. Ele era magro, estava magro por causa dos muitos jejuns, foi tão humilhado e foi tão espancado. E lembre que naquela época, eu já expliquei aqui, né? O chicote como era uma tira de couro, e nesse couro era colocado pedaços de ferro, de aço encravado, para que à medida que o chicote batesse nas costas do malfeitor, ou melhor dizendo, do condenado, e que batia e grudava, quando puxava saía pedaços de carne. Então era assim, infelizmente, que era feito esse processo. Então você tem o fato de Jesus estar com seus ossos expostos, ou pela sua muita magreza, mas além da magreza, certamente por causa das chicotadas. Verso de número 18. Reparte entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastas de mim. Veja, eles tiram as vestes de Cristo, Jesus estava crucificado totalmente nu, rasgaram as vestes, começaram a lançar sortes. Aí o que é que Jesus diz assim na cruz? Deus meu, por que me abandonaste? Aquela expressão aramaica, Eli, Eli, labak, sabachthani, que quer dizer Deus meu, por que me abandonaste? O que é que o salmista vai dizer? Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa em socorrer-me. E por fim, o verso de número 20, livra minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Quando Jesus vai dizer assim, Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Seja feita a tua vontade. E ele termina dizendo na cruz, está consumado. Esse é um salmo puramente messiânico. Um dia, se eu for pregar esse salmo, eu vou analisar bem direitinho ele e observar como que ele expõe Jesus claramente. Agora, uma pergunta. Será que Davi, ao escrever esse salmo, tinha noção de como seria a crucificação de Cristo? Não tinha, irmãos. Humanamente falando, ele não tinha a mínima noção de como seria Jesus, como seria a sua vinda, em qual lugar se daria a sua vinda, porque lembre, Isaías é um personagem dos primeiros tempos do Antigo Testamento, mas é somente lá no livro de Miqueias e de Malaquias que vai ser dito de onde Jesus viria. É só lá na frente que vai ser dito. Até aqui não é dito o lugar específico de onde ele viria, apenas que ele vai ser a raiz de Davi. Muito é mencionado sobre a raiz de Davi. E que, inclusive, a raiz de Davi é mencionada depois da morte de Davi. Porque Davi estava vivo, ainda não se tratava muito sobre esse aspecto. Olha, vai vir a raiz de Davi e tal, de Jessé, e vai chegar aquele que vai restaurar Israel. Não, isso é dito depois. Mas perceba a clareza e a similaridade com que Davi escreve. Porque foi inspirado pelo Senhor. Inspirado pelo Senhor, ele consegue descrever perfeitamente o que aconteceria ao Messias futuro. Então, Davi tinha uma expectativa futura, nós não podemos negar. Porém, para aqueles irmãos, como foi o caso de Simeão e de outros mais, como os apóstolos de Cristo, que viram isso acontecer, a clareza dos fatos era muito maior. Era muito maior para aqueles que viveram, para aqueles que experimentaram, para aqueles que de fato assistiram de perto isso. Uma analogia que eu faço muito não sei se alguns se lembram, mas existem alguns filmes, né,
que retratam cenários assim de muito pânico na população, como, por exemplo, de epidemias que afetavam as pessoas. Então, existem muitos filmes que foram lançados lá no passado que narravam assim uma grande epidemia pegando a população e todo mundo encapsulado, aquela coisa toda, muita gente morrendo e tal. Para quem assistiu esses filmes lá no passado e ficou lá naquele tempo e morreu, antes da pandemia, apenas viu o filme, né? Imaginou assim uma coisa muito distante da nossa realidade, mas não teve a percepção da realidade. Só que nós somos aqueles que já passamos por isso. Porque aquilo que no passado era apenas cena de filme de terror, né? O povo tudo de máscara, com medo, gente morrendo e tudo mais, nós passamos do ano 2020 ao ano 2022 na pandemia. Então, para nós que vivemos esse período de pandemia, foi muito mais real do que para aqueles que apenas viram as cenas, mas não chegaram a presenciá-las, como de fato elas eram. Então, é sobre isso que eu estou falando do Novo Testamento. Esses irmãos aqui presenciaram. E a perspectiva escatológica deles, então, era muito maior do que a do Antigo Testamento. Continuando aí a profecia em cumprimento, você tem também o fato de que Jesus deveria ser sepultado com o rico. Mateus 27, 57 a 60. Nós sabemos muito bem que quem tira o corpo de Cristo da cruz foi um homem rico chamado José de Arimateia, e ele foi enterrado, então, num sepulcro preparado não para ele, mas para alguém rico. Lá em Isaías 53, verso 9, é profetizado a esse respeito. A sua ressurreição, Atos 2 nos apresenta, e outros textos mais, mas o Salmo 16, verso 10, já havia profetizado. E a sua ascensão, Atos 1, 9, fala sobre a subida de Cristo aos céus, mas o Salmo 68, verso 18, também falava. Então, em resumo, você tem uma porção gigantesca de textos que profetizam a vinda de Cristo, mas agora nós temos o cumprimento. Por causa disso, então, essa perspectiva escatológica no Novo Testamento faz com que esses autores, esses nossos irmãos, sejam mais conscientes de que já estão vivendo nos últimos dias. É essa a expressão, já estão vivendo nos últimos dias. Isso é especialmente declarado por Pedro. Já está aí na tela o texto, Atos 2, 15 a 17. Diz aí, ó. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda carne. As palavras que Pedro aqui utiliza, os últimos dias, lá no texto grego, é uma tradução de outras palavras hebraicas que literalmente significa posteriormente. Ou seja, a profecia de Joel, capítulo 2, que se cumpre em Atos, capítulo 2, revela a inauguração dos últimos dias. Por isso que o que nós vamos encontrar agora é uma forte perspectiva, não somente por parte de Pedro, mas de outros apóstolos também, que eles já estavam nos últimos dias. Da vinda de Cristo em diante, nós já vivemos os últimos dias. E aí você tem, por exemplo, Paulo, lá em Gálatas capítulo 4, verso 4, indicando que Jesus veio na plenitude do tempo. No tempo determinado por Deus, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho ao mundo. Nascido de mulher, nascido debaixo da lei. A expressão usada por Paulo lá de plenitude, a expressão grega que ele vai tratar é topleroma, ou a ideia de que chegou à conclusão do tempo. E é exatamente quando Jesus vem. Por causa disso, então, quando Paulo faz essa declaração de que Cristo apareceu na plenitude do tempo, ele agora está inferindo um ponto central na história, que é, os últimos dias é chegado. Embora isso não exclua aspectos que ainda haveriam de acontecer, porque 2000 anos já se passaram que Cristo veio. Mas a partir dali, a perspectiva dos autores do Novo Testamento é que os últimos dias chegaram. Vamos ver ainda algumas outras menções. Abra sua Bíblia agora em Hebreus, capítulo 9, verso 26. Hebreus 9, verso 26.
Veja só. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo seu sacrifício de si mesmo, o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Então veja que, segundo a perspectiva de Hebreus, nós vamos perceber claramente que há essa consciência de que já se vive os últimos dias ou os tempos do fim. Foi necessário Cristo sofrer, e isso acontece para se cumprir os tempos, e agora se manifestou uma vez por todas. A ideia aqui que Hebreus nos apresenta é de que vivemos essa era final. Mas ainda há um outro texto, passa só um pouquinho as páginas, você vai chegar em 1 João 2. 1 João 2, verso 18. 1 João 2, 18. Veja como João também descreve. Já li o texto de Pedro em Atos, de Paulo em Gálatas, de Hebreus e de João. Então você tem aqui 3 apóstolos mais um escritor que tem a mesma ideia de que nós já vivemos nos últimos dias. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. É inclusive aqui, que não hoje, claro, porque não é o nosso estudo, mas quando entrarmos na questão do milênio, eu vou explicar por que a Igreja Presbiteriana do Brasil, em sua maioria, se posiciona, e a nossa confissão de fé, se posiciona de maneira amilenista, na ideia de que nós não viveremos um milênio literal de 1000 anos, mas nós já vivemos nesse tempo do fim. Esses dias finais já são considerados como sendo vividos por nós desde que Cristo veio. No momento que Cristo vem nesse mundo, e ele morre, ele ressuscita, nós já temos a inauguração dos últimos dias. Por isso que João vai dizer que essa é a última hora. Veja, João disse isso há 2000 anos atrás. Se porventura eles tivessem a convicção, e agora estavam mais conscientes ainda a respeito dos últimos dias, eles teriam dito, vai chegar um tempo que vai ser a última hora, e vai vir um anticristo, e os anticristos virão. Aí de fato, os nossos irmãos pentecostais poderiam dizer, está vendo aí, esse aí é o milênio literal. Mas já naquela época eles diziam, essa é a última hora. Para não mencionar o que Paulo vai relatar em 1 Timóteo 4. Paulo vai descrever os últimos dias como sendo os dias que ele já vivia. A gente aplica muito para o futuro, mas Paulo vai dizer, olha, já agora está acontecendo isso, porque nos últimos dias acontecerá isso. E Paulo faz muitas menções para o presente dele. Então nós já vivemos nos últimos dias. Nós não sabemos quanto tempo vai durar os últimos dias, mas desde a morte e ressurreição de Cristo, nós já estamos na era do fim. Até porque Jesus não vai voltar mais uma vez e dar uma outra oportunidade para vivermos na terra, para depois voltar de novo. Aí sim, nós estaremos no tempo intermediário. Aí nós poderíamos dizer assim, não, nós estamos na época do meio, porque Jesus vai voltar outra vez e depois vai vir de novo. Que é assim que creem os que pensam no arrebatamento secreto. Que Jesus volta 3 vezes. Ele vem uma vez secretamente, arrebata a igreja, aí o povo fica na terra sofrendo. Aí entra o milênio, entra a tribulação. Aí aqueles crentes desviados se convertem na tribulação. Aí prega o evangelho para os que estavam desviados também. Uma porção daqueles se converte na tribulação. Jesus vem de novo para salvar esses. É 3 vindas de Jesus. É isso que propaga os nossos irmãos arminianos e o filme Deixados para Trás, que foi passado nas igrejas aí no passado, um monte de gente assistia, ficava com medo daquela coisa toda, mas que contradiz a perspectiva escatológica do Novo Testamento. Jesus não volta 3 vezes. Ele não vem mais 2 vezes, ele virá uma segunda e última vez para buscar o seu povo
mas não apenas para buscar o seu povo, para julgar toda a terra, e todo olho verá. Não vai ser arrebatamento secreto, não vai ser arrebatamento de alguns, vai ser arrebatamento no aspecto que ele vai vir, todos vão ressuscitar e vão ser julgados. Mas não vou entrar muito não, porque senão vamos entrar já num tema futuro, né? Então, a perspectiva escatológica dos nossos irmãos do Novo Testamento é que já era os últimos dias do fim que eles estavam vivendo. Segundo, aquilo que os escritores do Antigo Testamento pareciam representar como um movimento único, deve agora ser reconhecido como envolvendo dois estágios: a era messiânica presente e a era futura. E aí você vai encontrar evidência tanto para o fato dos escritores do Novo Testamento ter um sentimento de que nós estamos nos últimos dias, bem como para se falar de coisas que vão acontecer nos últimos dias. E aí você tem uma aparente contradição. Porque Paulo vai falar de coisas que estão acontecendo e que faz parte dos últimos dias. Mas ele diz assim, e virá dias que vai acontecer isso. Espera aí, nós já estamos nos últimos dias ou ainda vai vir os últimos dias? Vamos ver aí três expressões que são apresentadas. Abra sua Bíblia, por favor, Lucas 20, 35. Lucas 20, 35. E você tem a ideia daquela era. Lucas 20, 35. Pois não podem... Não, cadê? 20, 35. Mas os que são ávidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam nem se dão em casamentos. Veja que a expressão aqui é aquela era, que era uma menção a um tempo mais além, mais adiante, não aquele presente momento. Segunda expressão, volte um pouquinho, Lucas 18, 30. Lucas 18, verso de número 30, diz aí: que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Então, essa perspectiva vindoura vai ser apresentada de acordo com Lucas. Mas em Mateus 12, verso 32, você também tem essa menção de uma era por vir. Mateus 12, verso 32. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. São três expressões que nos apresentam esse aspecto de uma era futura. Ora, mas ele já vivia os últimos dias. Por que agora mencionam a era por vir? Porque é aqui onde nós vamos encontrar a perspectiva de que haverá um tempo máximo, assim como houve na plenitude dos tempos, conforme diz Gálatas 4:4, Jesus veio. Haverá um tempo onde vai culminar todos os acontecimentos para Jesus voltar definitivamente. Então nós já vivemos nos últimos dias, porém, à medida que Jesus se aproxima, nós estamos ainda mais próximo do último dia. Vivemos os últimos dias. Mas à medida que Jesus se aproxima, nós chegamos perto do grande e último dia aqui na terra. Quais sinais? Nós vamos tratar mais à frente nos estudos posteriores, mas Jesus deixa claro, né? O amor de muitos vai se esfriar, a iniquidade vai aumentar, vão surgir falsos profetas, vai se levantar reino contra reino. Vocês ouviram falar de guerras e rumores de guerra. Quando disserem paz, eis que sobrevirá repentina destruição, haverá peste, assolação sobre a terra, terremoto. Jesus vai trazer uma série de coisas que vão acontecer, mas aí uma pergunta: tudo isso já não acontece, irmãos, há tanto tempo? Guerras. As guerras acontecem desde o Antigo Testamento. Eu acho que a época que mais teve guerra foi no Antigo Testamento. Terremotos. Sempre existiu. Maremoto. Sempre existiu. Furacão. Também. Epidemias. Ora, muitas já existiram e assolaram a terra. Porém,
O esfriamento do amor. Primeira família da Bíblia Sagrada. Um irmão mata o outro. Caim mata seu irmão Abel. A primeira família da terra, você já tem um irmão matando o outro. Isso sempre aconteceu. Porém, qual é a evidência de que nós estamos chegando nos últimos dias? Isso vai se proliferar ou vai crescer de uma maneira assustadora. De maneira que nós não estamos falando mais de uma guerrinha, são muitas guerras. Nós não estamos falando mais de um evento aqui ou ali onde o amor está frio, onde o amor esfriou. Nós estamos assistindo uma série de acontecimentos onde não há mais amor nenhum pela vida humana. Não se trata apenas de um problema, de uma enfermidade, são muitas enfermidades. Então, é como que nos últimos dias isso fosse crescendo a um nível insuportável. E aí Jesus vem para terminar com isso. Por isso que Hebreus, veja lá agora, Hebreus capítulo 6, verso 5, ele vai falar sobre algo interessante, aqui eu queria fazer uma consideração. Hebreus capítulo 6, verso 5. Esse texto é muito interessante, viu? Explica algumas coisas. Hebreus 6, verso 5. Vamos ler do verso 4 a 6, fica melhor de entender. Hebreus 6, do verso 4 ao verso 6, para que a gente entenda melhor essa questão. Diz aí: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é possível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Esse texto é muito interessante, porque ele vai tratar sobre alguns que provaram, foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Aí vem a grande questão soteriológica. Como que alguém pode ser regenerado, salvo, e depois não ser? Os arminianos vão dizer, está vendo aí? Esse é um texto que prova que uma vez salvo, não é salvo para sempre. Essa é a argumentação. Mas esse texto nada tem a ver daqueles que uma vez foram salvos, nada tem a ver com a nossa ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre. Esse texto fala, assim como todo o contexto amplo de Hebreus, de muitos que passaram pela igreja, experimentaram daquilo que o Senhor concede à igreja dele, mas que não foram verdadeiramente salvos. Eles provaram. Não é por acaso que nós temos na Bíblia Sagrada a exposição dos meios de graça que Deus nos dá. Eu até preguei numa doutrina aqui há um tempo atrás sobre quais são os meios de graça da igreja, que o Senhor nos concede. Então nós temos, por exemplo, a oração, a leitura da palavra, o culto público, as obras de misericórdia, o exercício dos dons espirituais e tantas outras coisas mais como sendo meios de graça. O que é isso? À medida que eu exerço, eu me aproximo de Deus, eu experimento da palavra. Só que o texto diz assim, que estes aqui, experimentaram dos poderes do mundo por vir. Que coisa estranha, né? Como é que alguém que agora não é mais crente está desviado, porque aí a mensagem está desviada, é impossível restaurar esse desviado, experimentou isso. Aí é onde a gente vai entender como que é possível alguém adentrar no meio do povo de Deus, experimentar das bênçãos que Deus concede ao seu povo, experimentar o poder do Espírito Santo, mas ainda assim não ser totalmente regenerado e salvo. Quer ver um exemplo disso? Simão. Atos capítulo 8 nos fala de um homem que foi batizado, gente. Andava com os apóstolos, estava vendo os milagres, desfrutando de tudo aquilo. Só que aí depois Pedro vai dizer, você não tem parte nem tem sorte nesse ministério, estás em fel de amargura, sai daqui.
Você não faz parte dos nossos. Então é possível, sim. É possível que alguém chegue aqui, faça parte do nosso rebanho, professe a sua fé em Cristo, creia no que nós cremos, mas depois se afastar e nunca mais voltar. Ou você não conhece alguém, pronto, aqui minha esposa como exemplo, que um dia já lhe evangelizou, hoje não é mais crente. Olha, o primo dela que evangelizou ela está no hospital lá, cheio de tiro lá, tentando se recuperar. Evangelizou ela, era crente, pregava o evangelho, se desviou, entrou no mundo do crime, vive assim, salvo pela misericórdia. Está, inclusive, hoje lá na Bahia, internado lá, levou não sei quantos tiros, está lá, totalmente distante do Senhor. Não sei se ele vai voltar para o evangelho, nossa oração é que volte. Mas quantas pessoas que já pregaram o evangelho, se desviaram e morreram no pecado? Porque às vezes a pessoa pode se desviar e voltar nos últimos dias, né? Mas há muitas pessoas que um dia foram crentes, pregaram o evangelho, olha aquela coisa, uma bênção de Deus, se afastaram e morreram na prática pecaminosa. Um sinal claro de que nunca voltaram. Como isso é possível? Hebreus diz que é possível. Como é? Microfone lá para ali. Esse texto, para mim, é a prova clara que vai contra aquela ideia que algumas pessoas já fizeram parte da igreja, disseram que se converteram, que eram realmente convertidos, se desviaram e voltaram. Aí diz, ó, se você for verdadeiramente convertido, você volta. Esse texto diz que esses que se desviam dessa forma não podem retornar ao arrependimento, senão estaria crucificando a Cristo novamente. Então, eles não tinham se convertido. Então, isso prova que é necessária a perseverança dos santos, não a perseverança de se desviar e voltar, mas a perseverança de, depois de ter sido regenerado, não se desviar. Porque como é que vai enquadrar aqueles que dizem que tem muito essa ideia dominante no meio evangélico, que você se converte, é verdadeiramente salvo, se desvia e depois volta? Como é que se enquadra nisso aí? Então, esse texto para mim serve para provar que aqueles que realmente foram regenerados, ele não vai abandonar a fé, não vai se desviar verdadeiramente, abandonar tudo, viver uma vida no mundo. Se ele voltar, ele se converteu na volta e não no primeiro momento. Sim, entendi. Veja, eu creio que é possível um crente genuíno se desviar. Eu creio. Agora que esse crente genuíno que um dia se afastou e se desviou, ele não vai se tornar um apóstata, porque é a ideia que o texto, inclusive, vai caminhar aqui, porque o texto de Hebreus vai falar sobre aqueles que apostataram da fé. Aqueles que vão negar. Há muitas pessoas que, por algum motivo ou por outro, se afastaram da igreja, mas nunca perderam aquele sentimento no seu coração e nunca deixaram de sentir a tristeza por estarem no pecado. Não é assim? Há muitas pessoas que um dia vieram para a igreja, se converteram verdadeiramente, se afastaram por um tempo, mas esse afastar-se por um tempo foi um ato de rebeldia. Como o filho pródigo, gente. Um filho pródigo que sai de casa, que resolve experimentar, mas depois não se sente em paz com isso e volta. Porque, de fato, que o presbitério falou, inclusive, é um dos pontos da nossa questão soteriológica. A perseverança dos santos é uma característica de quem, de fato, é crente. É uma característica de quem, de fato, é crente. Agora que aqueles que, porventura, se afastarem por um tempo, por causa de uma frieza espiritual, um problema ou outro, coisa desse tempo e tudo mais, não vão deixar de crer em Deus. Não vão apostatar da fé. Como é? Mas veja, deu tempo o ladrão da cruz perseverar? Deu tempo o ladrão da cruz perseverar em alguma coisa? Certo. A perseverança... Certo. Mas veja, a perseverança não é a garantia de nossa salvação. Ela é uma das provas de que nós somos salvos. Beleza. Igual as boas obras são. Mas não é a perseverança que me garante ser salvo. Até porque, se Deus o livre, Deus me livre. Eu creio que eu sou salvo, que eu sou eleito. Mas de repente, eu pego uma briga com minha esposa em casa, vou dar a palavra ao irmão. Eu pego uma briga com minha esposa em casa, eu pego uma briga com alguém. Ou de repente dá uma loucura na minha cabeça, eu faço uma bobagem, peco. Pego o meu carro, saio pela estrada, viro o carro, capoto, morri no pecado. E aí, como é que eu fico?
Porque naquela horinha, naquele dia, eu estava com a cabeça virada e pequei. Aí eu perdi minha salvação porque eu não perseverei no último dia ali. Será? Será que foi aquela fraqueza que eu tive ali que me impediu de chegar ao Senhor? Eu creio, como ali está dizendo, que o salvo, o crente, ele persevera de fato até o fim. Ele vai perseverar. Ele vai perseverar. Agora que isso não nos deixa impedidos, no sentido de que, se de repente alguém fraquejou na fé e voltou, isso prova que ele nunca foi um perdido. Era um eleito. Agora que, venhamos e convenhamos, saber o momento exato da conversão, aí é que ali está dizendo mesmo. Possa ser que para alguns a verdadeira conversão aconteça na volta. Sim, sim. Uhum. Oxente, não somos pecadores? Uhum. Uhum. Rapaz, olhe, é. Rapaz, não é um exemplo perfeito. Não é um exemplo perfeito, mas Sansão morreu em pecado. Morreu. Morreu em pecado. Certo. E aí Deus dá força. Sim. Uhum. Uhum. Mas, veja, se nós formos considerar pecado como algo pontual, a gente acaba entrando num outro sério problema. Como se o pecado estivesse num ato escandaloso, né? Quando, na verdade, a gente pega por palavra, por pensamento, por omissão, por olhar, né? Então, por exemplo, eu posso não morrer em adultério, na prática do adultério. Mas, de repente, eu sou alguém que tem uma vista muito ligeira e que o olhar é adúltero. O que é que diferencia um para o outro, né? Diante de Deus não é isso. Diante de Deus, o que vai diferenciar é o nosso coração sincero, arrependido, né? Então, eu quero crer, com o meu coração eu quero crer que ele está dizendo. Eu quero crer que na hora que eu for morrer, conforme a sua que Deus, o povo diz para quem está grávida, né, que Deus te deu uma boa hora. Eu quero ter uma boa hora para morrer, então que eu morra assim no momento bom, se possível lendo a Bíblia. Mas se de repente eu morrer na acidente, ei, olha, vou dizer uma coisa a vocês, é possível morrer em pecado, viu? E a gente que dirige tenha cuidado, porque eu mesmo sou isso, porque a gente sabe muito bem o limite de direção, de velocidade. Mas, de vez em quando, né, tem irmão que gosta de dar trabalho aos anjos. Né? Aí a gente ultrapassa, aí tá lá 90 por hora, nós bota 150. Se eu morrer, né, vou ter morrido em pecado. Eu espero que não, eu espero que não. Deus me livre disso. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu não vou perder minha salvação se eu tropeçar. Eu sou salvo. Sim, sim. Certo. Deixa eu lançar uma bomba aqui. Eu vou lançar e vou deixar. Sendo assim,
todo suicida vai para o inferno. Eita, agora pronto, fala, irmão. Sim. Deixa o irmão falar aqui. Eu vou lhe falar um exemplo que aconteceu. Eu tinha uma cliente e ela era evangélica desde jovem. E ela fazia parte do conjunto da igreja, da Assembleia de Deus. E ela se casou tal, e continuou, né? E depois, com certo tempo, ela se separou. Separou-se do esposo e ela foi para o mundo. Começou a sair, beber, dançar e tal. E certamente um dia ela teve uma festa em uma cidadezinha por nome de Escada e ela foi para a festa. E de volta, morreu, o carro capotou e ela morreu. Eu sempre falava para ela, irmã, volte para a igreja. Ela disse que tinha vontade de voltar, só não tinha voltado ainda. Então ela foi a primeira que morreu. Então, aliás, só ela morreu. Essa é uma pergunta, não. O senhor está relatando esse acontecimento, né? Certo. É provável que pessoas, inclusive nessa situação, não quer dizer que a pessoa foi salva, né? Porque sabia, é provável que às vezes essa morte, esse tipo de coisa, revele que aquela pessoa nunca tenha sido, de fato, tenha sido salva. Querendo ou não, a gente vai acabar desembocando numa questão muito particular, que é Deus que sabe. Mas aí a bomba que eu soltei para vocês para terminar, né? Se o fato de nós cometermos um pecado na hora da morte prova que nós não somos filhos de Deus, então todos aqueles que, por algum motivo ou outro, intentaram contra a sua vida não eram salvos. E a gente tem um grande problema. Por quê? Eu até conheço pessoas que já cometeram suicídio de maneira inconsciente. O que é isso? Pessoas estavam num estágio de depressão tão profundo que não tinha a mínima noção mais do que estava fazendo. E outras questões mais que a gente poderia tratar no outro assunto, mas que uma coisa nós precisamos lembrar: nós não somos salvos, irmãos, por nossas obras. A gente sempre vai voltar para esse ponto. Nós somos salvos pela graça. É claro que o fato de nós sermos salvos pela graça não vai dizer que a gente deve andar de maneira errante por esse mundo, fazendo o que a gente quer. Como eu preguei semana passada, isso é baratear a graça. Mas que a gente nunca esqueça que a nossa salvação não está baseada naquilo que eu faço. Está baseada naquilo que eu creio, no que Cristo fez por mim. É isso que garante minha salvação. Porque se eu fosse salvo por aquilo que eu faço, já era, irmãos. Todos nós aqui estávamos condenados. Porque nossas obras não garantem a salvação. Não garantem. É a obra de Cristo que garante a eficácia da nossa salvação. Porque as nossas... A Bíblia vai dizer que as nossas melhores obras são trapo de imundícia. O que é que eu posso esperar das minhas obras? Então, nesse quesito, você tem um texto de Hebreus nos apresentando aqueles que um dia fizeram parte, a gente acabou entrando no assunto dos que voltaram e tal, mas daqueles que um dia fizeram parte da igreja e hoje não mais estão. Eles experimentaram dos poderes do mundo porvir, o que é isso? Tiveram esperança, tiveram expectativa, desfrutaram das bondades do Senhor derramado sobre a igreja, mas que nunca foram realmente transformados pelo Senhor. Deixa eu ver aqui. Para a gente terminar, bota lá na representação, porque não vai dar tempo para abordar o restante. Nós poderíamos representar assim, eu vou concluir com essa imagem e três aplicações aqui. Nós poderíamos representar essa trajetória toda da seguinte maneira. Nós temos a criação e a era passada, a primeira vinda de Cristo, esta era que nós agora vivemos, aonde nós vivemos os últimos dias e onde nós haveremos de viver o fim das eras. Mas aí Cristo volta uma segunda vez, e aí nós passaremos a viver na era por vir, o último dia em diante, o fim da era. Isso representativamente traz para nós três lições, três conclusões aqui a respeito do que nós falamos. Ainda faltam alguns slides, mas eu já vou concluir. Que a natureza escatológica do Novo Testamento pode ser resumida das três formas, ou nas três observações. Primeiro, o grande evento escatológico predito no Antigo Testamento já aconteceu. Segundo, aquilo que para os escritores do Antigo Testamento representava um movimento é visto agora como envolvendo dois estágios, a era presente e a era futura. Terceiro,
a relação entre esses dois estágios escatológicos é que as bênçãos da era presente são penhor e garantia de bênçãos maiores no porvir. Então nós já vivemos nessa era final, caminhando para o fim, e agora o que nós recebemos de bênçãos é apenas um penhor para algo muito maior que nós haveremos de receber quando Jesus voltar. E os nossos irmãos do Novo Testamento, então, já viviam na expectativa do fim. Eu vou parar por aqui porque já deu nosso tempo. Há mais alguma pergunta nessa questão para a gente concluir essa parte hoje? Não? Então vamos ficar em pé, vamos orar e semana que vem a gente volta a tratar sobre mais um tema escatológico da Bíblia Sagrada. Não se preocupe não que o caldo ainda vai engrossar. Agora a gente está só arrodeando pelas beiras, que nem gato comendo papa quente. Pelas beiradas, mas vamos chegar em assuntos bem polêmicos, né, sobre essas questões do milênio, estado intermediário, arrebatamento. Vamos chegar lá. Deus amado, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por esse instante na Tua casa, aonde nós aprendemos do Senhor e à medida que debatemos e falamos da Tua palavra, nós aprendemos, nós somos moldados, ensinados e assim recebemos do Senhor expectativa e esperança para a Tua vinda, para o Teu retorno. Sustenta-nos, ó Deus, em Tuas mãos. Dá-nos perseverança, dá-nos a graça de sermos sustentados por Ti na caminhada até o final. E fortalece a Tua igreja para que nós possamos viver na expectativa do Teu retorno. Abençoa o Teu povo e aviva a Tua obra no decorrer dos tempos. Em nome de Cristo nós oramos. Amém e amém.